Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo Joia, certo? tudo certo. Ainda bem que você respondeu, Silvão. Eu já estava na apreensão aqui se o microfone estava funcionando ou não. Meu computador está travando, é por isso que eu dei essa atrasadinha aqui. Não faça como eu, professor, não agrida o computador. É, não adianta. Tecnologia e violência não combinam, eles Não. não funcionam, né? Professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Bom, Felipe, tudo bem? oi, Silval, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Gente, Bem também, obrigado. só ligando Professor, as coisas aqui. você vai ser Professor, aula de introdução, professor? Ainda? oi, desculpa, não Hoje ouvi, ainda é Felipe. aula para a gente continuar produzindo o infográfico? Não, hoje é assessoria, né? Ah, verdade. Então a gente. É, porque eu também me perdi aí no. Com esse feriado, né? Bagunça a nossa cabeça, né? Com a semana. Mas hoje é assessoria. Aí amanhã sim a gente continua a produção do infográfico, tá? Até segunda-feira, Perfeito. que é o dia 31, né? Da entrega. Gente, queria antes da gente entrar aqui nos casos que eu selecionei para a gente comentar hoje, só reforçar com vocês, na próxima semana, né, a gente vai ter dias 1º e 2 de junho, não sei qual a impressão de vocês, aliás, desculpem, antes disso, boa noite, tá? Para quem eu não cumprimentei, entrei aí meio afobado, porque meu computador estava travando, eu entrei meio atrasado e por isso peço desculpas, tá? Todo mundo que já está aqui. Rayane Auricela Eliel, Felipe Letícia Grazielli e a Marques também. Luana Matheus Simval. Boa noite para vocês, gente. Desculpem a grosseria. Seguinte, para reforçar, na semana que vem, eu não sei qual a impressão que vocês estão tendo aí, né? Cada um tem a sua própria realidade, mas maio acabou, né? Semana que vem a gente só tem mais um dia de maio, que é dia 31, e acabou. Aí a gente já chegou em junho já. Então, realmente estamos caminhando para o final, né, com o semestre, com as disciplinas aqui. E especificamente aqui em assessoria, na semana que vem, dias 1º e 2 de junho, a gente vai tirar para fazer a análise de gestão de crises, tá? Como é que vai funcionar? Exatamente, ou de uma maneira muito parecida, com a análise de casos que a gente fez lá na N1. Lembram? Dentro do Moodle, eu abri, vocês colocaram as respostas lá e tudo mais. Vão haver algumas diferenças, tá? Ah, algumas eu vou deixar como surpresa para vocês a hora que vocês forem abrir. Mas não é nada, tá? Para ficar difícil, pelo contrário, são coisas para facilitar. Algumas coisas que eu detectei quando a gente fez a avaliação lá na N1, que eu acho que podem melhorar nessa segunda. Uma delas é o feedback, né? Então, isso aí eu acho que agora já está corrigido. Acho que eu descobri qual era o problema, que vocês não estavam conseguindo ter os retornos. Mas falando especificamente sobre avaliação, eu vou dar uma ênfase maior na questão dissertativa, tá bom? Então, isso já era assim, né, na primeira vez que a gente fez, na análise de casos, lá em março ainda, mas eu vou dar um peso ainda maior para as dissertativas, tá bom? Isso porque, enfim, a questão objetiva às vezes ela é um pouco injusta, né? Às vezes você pensou direito, mas teve alguma coisa ali que você leu muito rápido, deixou passar, etc. Mas eu também acho importante que vocês tenham a objetiva, não só, né, para que vocês possam treinar para um concurso, por exemplo, como eu disse para vocês, né, a gente tem concursos para jornalistas em setores públicos e geralmente eles são para cargos de assessoria, né? Então, geralmente, assim, 99,9% dos cargos em concursos públicos para jornalistas
são para assessores de comunicação, né? Então, eu acho importante que a gente exercite também isso, tá? Não só por essa questão prática, mas também porque o objetivo, ela te obriga a pensar de uma maneira mais formatada, né? Assim, você não tem a possibilidade do enrolation, né? De uma coisa assim que você vai jogar ali para o professor considerar alguma coisa. Não, ou tá certo ou tá errado, né? Então, acho que tem que ter um pouco disso também, embora eu vá tentar diminuir, tá, o valor das objetivas. Então, só fazendo esse reforço com vocês, tá bom? A gente vai ter essa avaliação na semana que vem, dias 1º e 2 de junho. Repetindo, tal como na avaliação que a gente fez lá atrás, eu vou abrir a avaliação no primeiro horário, perdão, no segundo horário do dia 1º, né, que é quando a gente tem a nossa aula, na terça, né, dia 1º, eu vou abrir a prova às 8h45 e ela vai ficar aberta até às 8h45 do dia 2. Então, portanto, mais de 24 horas, tá? Para que vocês, perdão, né, 8h35 no dia 1º, 8h45 fecha às 8h45 do dia 2 de junho. Isso significa que se a energia acabar, a internet explodir, alguma coisa assim, tente concentrar esses problemas em algum momento, certo? Dessas mais de 24 horas que você vai ter para responder o negócio, tudo bem? Estou deixando aberto justamente para que a gente consiga evitar esses problemas, tudo bem? Então tenta fazer, ou pelo menos assim, dar umas respostas lá preliminares um quanto antes, tudo bem? Porque aí se, vamos supor, você faz isso no dia 1º e no dia 2 acaba a sua luz, aí, bom, você já tem as respostas garantidas lá no dia 1º, tá bom? Mas também estou deixando com esse prazo aí, porque, de novo, as questões vão ser analíticas, né? Então é para fazer análise, não é muito assim para decoreba, né? Para, enfim, decorar as coisas, não tem nada a ver, né? E não sei se pesquisar no Google, enfim, ou seja lá onde for, vai ajudar muito, né, nessa avaliação. Como eu acho que talvez não tenha ajudado tanto na primeira, né? Então a construção é intencional para ser dessa maneira mesmo, tá bom? Dúvidas, questões sobre como a gente vai funcionar semana que vem? Tá tudo claro isso aí? Sim? Professor, só confirmando, então, nós iniciamos no dia 1º do 6, e se caso eu quiser alterar alguma vez que as questões são dissertativas, eu consigo alterar o meu texto, então, e fazer uma correção, a edição dele. Consegue editar, tá? Tanto as de marcar, as objetivas, quanto as de escrever, as dissertativas. Você consegue fazer a edição tranquilamente, tá bom? O que você tem que tomar cuidado é não, no dia 1º eu vou abrir de novo a prova com vocês, a gente vai ver junto, né? Eu vou fazer o teste com vocês e lá no final você só tem que lembrar de colocar enviar tudo e terminar, tá? Que é aquele botão. Se você não clica ali, eu não recebo a sua resposta. E aí, bom, você fica com 0, né? Então, não façam isso, tá? Tomem o cuidado lá de fazer o envio. Aí é legal, assim, mandou, fala comigo, né? Manda lá uma mensagem, fala, ó, professor, mandei, confere aí se chegou para você e tal. Porque é para o negócio ser instantâneo mesmo, tá? Então eu olho lá no Moodle e consigo ver que você respondeu ou não. Tudo bem? Tudo jóia. É isso, então dá para editar sim, tá? Enquanto você não clicar nesse botão, enviar tudo e terminar, que é, enfim, fazer o depósito, né, das respostas, enquanto você não fizer isso, você pode editar tranquilamente, tá? Mudar o que você marcou lá na objetiva, mexer no seu texto, apagar, escrever mais, o que você quiser, tá bom? Pessoal dizendo aqui, sim, ok, tudo claro, então. Ana fez confusão aqui com as matérias, né? Eu também, como eu disse aqui no começo, acho que o feriado bagunça aí a nossa agenda. Hoje assessoria. Boa noite, Helena. Então é isso, tá? Só fazendo esse reforço aqui, semana que vem, tá? A prova, né? Enfim, eu não estou chamando de prova, né? Mas avaliação, 1º e 2 de junho, nos horários que a gente vai ter para fazer isso.
E aí, para quem achar, tá, que está com a nota ruim, ou que está preocupado com a média que vai ter no final, existe um trabalho extra que vocês podem fazer, tá bom? Que pode conferir até um ponto na média, tudo bem? E esse até aqui, ênfase no até, não é fez o trabalho, me entregou um ponto na média, não é assim, eu vou corrigir, vou ler o trabalho, né? Ele vai ter um valor de até um ponto na média. Pode ser que seja 0,1, pode ser que seja 0,5, pode ser que seja 1, pode ser, enfim, né? Vai depender da avaliação. Mas é legal aí para quem estiver preocupado com nota, com número e tudo mais, tá? Para que vocês não fiquem dependendo aí de N3, né, lá no final e tudo mais. Quem quiser fazer isso, o que é esse trabalho? Isso aqui é opcional, tá bom? Só faz se você quiser, não tá, inclusive tá fora lá do sistema da Fazan. Isso aqui eu vou somar no final lá na N2 de vocês para conseguir, enfim, fazer os acréscimos necessários aí, tudo bem? Denise me deu licença para fazer isso aqui, então não estou fazendo nada ilegal, fora do restrito, regulamento, nem nada disso. Inclusive, é uma iniciativa que partiu de mim, porque eu acho que, enfim, vocês não têm que ficar preocupados com o número, né? O negócio tem que ser fazer o progresso das coisas que a gente tem para discutir. Então é isso, tá? E o que consiste esse trabalho? Ao invés de ser uma análise direcionada, como na análise que a gente vai fazer na semana que vem, no dia 1º e 2º de junho, isso daqui você vai produzir. Então você escolhe um caso de crise de imagem, tá bom? E faz uma apresentação dele para mim, né? Faz um roteiro do tipo, apresenta o caso, diz o que é essa crise. Por que foi uma crise de imagem? O que aconteceu? O que gerou ela? Não é? Mais ou menos como eu ando fazendo com vocês nessas últimas aulas, né? O que aconteceu? Não, tal coisa aconteceu e isso gerou uma crise de imagem. Né? Como é que a assessoria lidou com essa crise de imagem? Ela fez isso, isso e isso. Ela produziu release, ela colocou nota no site, ela mandou material para a imprensa, ela produziu um vídeo institucional. Certo. E o que a gente pode dizer, como é que a gente pode analisar essa gestão que a assessoria fez? Ela foi positiva, porque ela leva em conta todos aqueles cuidados que a gente comentou nas aulas passadas. Ou então não, ela foi negativa, ela foi escorregadia, porque ela enfrentou esse problema. Tudo bem? Então isso é esse trabalho aqui de análise de gestão de crise. Esqueça, para quem for fazer, esquece esse negócio assim, de capa, contracapa, resumo, não sei o quê, não quero nada disso, tá? Eu só quero o texto da análise de vocês dizendo, enfim, fazendo essa parte de análise, tudo bem? Mais uma vez, esse trabalho aqui é opcional, totalmente opcional. Faz quem quiser para poder ganhar até um ponto na média, tudo bem? A entrega imprescindível até o dia 8 de junho. Por quê? Porque eu tenho que fechar as notas de vocês no dia 9. Então, se eu não receber isso até essa data, eu não consigo ler. Né? E eu não consigo dar nota e você fica sem nota. Então, os prazos que a gente tem aqui são esses, tá? Eu não consigo, assim, mais além disso, né? Porque eu tenho um prazo para colocar a nota no sistema. Tudo bem? Então, só para deixar claro aqui as nossas atividades, né? O nosso calendário, como é que a gente vai funcionar, tudo ok? Tudo claro, né? Matheus está dizendo aqui, vou fazer, beleza. Então, de novo, tá? Matheus está dizendo que vai fazer. Todo mundo tem que fazer? Não. Opcional, você faz se você quiser, tá? Esse trabalho dissertativo de análise de uma gestão de crise. A prova da semana que vem, dia 1º e 2, é opcional? Não, é absolutamente obrigatória, vai valer 6 pontos. Tudo isso está aqui na sessão de avaliação e também lá no Moodle, desde o começo do semestre. Tudo bem? Então, gestão de crises, 6 pontos, 1º e 2 de junho. Depois disso, o que é que a gente faz? A gente faz uma grande roda e canta uma bela canção. Não, não é, né? A gente não vai ter mais matéria para tratar, mas, né, aqui, 1º e 2º, realização e análise de casos, avaliação da disciplina no dia 8. O que é isso? É quando vocês vão se juntar para meter o pau em mim, tudo bem? E a ideia é que eu gostaria de verdade de ouvir críticas de vocês, tá bom? O que não foi suficiente, o que poderia ter sido melhor.
tudo isso, não só para o meu crescimento pessoal, profissional, enfim, para melhorar, inclusive, as coisas para vocês. Pessoal que está começando no curso agora, é bem possível que a gente se encontre de novo durante a carreira de vocês aí, se vocês continuarem matriculados na Fazan. Então, bom, se eu vou ser professor de vocês novamente, é legal que eu seja o melhor possível, né? Então, isso não é exatamente para mim, né? No fundo, é para vocês também. Então, isso é importantíssimo, tá? Vou deixar um formulário para que vocês preencham lá. E nesse dia a gente vai conversar também. Então, eu gostaria de ouvi-los. Além do formulário que eu vou mandar para vocês, vocês vão ter que preencher, tá bom? Vai valer presença esse formulário. Eu vou pedir que vocês falem comigo nesse dia aqui, dia 8 de junho, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Eu vou fazer uma avaliação também do que eu achei do progresso, né, que a gente teve na disciplina, coisas que eu acho que não funcionaram, que talvez poderiam ter sido melhor, enfim. Então a gente vai falar sobre isso nesse dia 8, tá bom? Então é isso. E aí mais para frente o que a gente tem para fazer é entrega de notas, acompanhar quem ficou, né? Por pendurado ali alguma questão de número, né, mais para o final. A gente tem a N3, a prova substitutiva, né, para o caso de alguém não atingir a média, mesmo com todo esse esforço que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Então é isso. Esse é o nosso calendário aí para fechar o semestre, o nosso percurso que a gente tem pela frente, tá? O pessoal está colocando aqui. Madeleine falando, pessoal fazendo as manifestações. Madeleine, boa noite. Desculpa lá atrás, tranquilo. Madeleine Taciro, boa noite para quem está chegando aí agora. Então é isso, tá? Tô gravando, né, gente? Pelo amor de Deus, sim, graças a Deus. Então, fiquem alertas, tá? Com as datas que a gente tem aí. E guardem aí os ressentimentos, os xingamentos, os desabafos, tudo que vocês tiverem de ruim, tá? Para dizer no dia 8 de junho, que eu quero ouvi-los, tá bom? Para a gente comentar o nosso percurso aqui. É isso. Então, para hoje, a gente vai discutir mais alguns casos de crise de imagem. E aqui eu tomei cuidado, né, para a discussão de hoje, de selecionar alguns que, na verdade, fica a dúvida se a gente está falando de um caso de crise de imagem. Para 2 deles, novamente a gente tem 3 casos, para 2 deles são coisas muito recentes, né, que inclusive estão se desdobrando ainda, e para os quais a gente não tem, por exemplo, produção científica, né, não tem um artigo, um livro, uma tese, uma dissertação, um TCC escrito sobre esses casos, porque, bom, eles ainda estão se desdobrando, mas tem gente, né, dentro dos círculos aí da academia, né, profissionais, jornalistas, enfim, que classificam esses casos como crises de imagem. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco nisso, né? É crise de imagem? Não é crise de imagem? Se é, né, em que aspecto a gente pode classificar como sendo? Então, coisas nesse sentido. E aí, o primeiro dos casos foi a célebre derrota do Vila Nova, né, no campeonato estadual deste ano, né, e agora está muito fresco isso, há poucos dias atrás, onde o time de vermelho, né, com o manto colorado, perdeu para o Grêmio Anápolis num acontecimento inédito, né, que levou o título dessa vez e que fez isso nos pênaltis, né, ganhando o título até então, né, inédito, no Goianão. E aí, o que muita gente começou a classificar, né, algumas pessoas começaram a falar em crise, né? Não, porque crise, agora o Vila entrou em crise, enfim. E a crise é essa coisa que a gente precisa conseguir medir durante algum tempo. E é por isso que é interessante quando a gente pega casos muito recentes, né? Porque não deu tempo, assim, de ter uma sedimentação do caso, da gente fazer uma análise curada da reputação ou da imagem que está sendo construída ali. Então, isso é muito curioso, né? E a gente tem, nesse caso em específico, coisas dos dois lados, né? O Vinícius denunciou para vocês, né, na conversa que a gente teve lá, eu
sou amigo dele, né, de longa data, né, a gente fez até ensino médio junto. E, enfim, tenho colegas também, né, para além dele, do esporte, que ficam divididos, né? Algumas pessoas falando, não, isso é a ponta de um início de uma crise, né? Isso está instituindo uma crise no Vila Nova. Tem gente que acha cedo demais para falar nisso. E tem muita gente que vai colocar, né, o caso apenas como algo absolutamente normal. Porque sempre que você tem um jogo, necessariamente você tem um vencedor e um perdedor, né? Então alguém tem que perder, né? Se tem um jogo, alguém tem que perder. Quando tem uma competição, né? Quando a gente não está falando, por exemplo, de jogos onde a gente tem uma competição cravada, síncrona, né? Alguma coisa nesse sentido, mas alguém tem que perder, né? Quando a gente está falando de um esporte onde há competição direta, né? Então, o pessoal, vocês estão comentando aqui, cadê? Tá tendo um delay aqui na minha internet. Delícia essa derrota, Vila, eterna piada. Chupa, aconteceu algo chato no Oba. Sim, os memes choveram, né? Alguém tem que perder e o Vila sempre perde. Alguém que pensa como eu, sempre alguém perde. Então tem isso, né? Assim, como tem um jogo, alguém tem que perder. Então, como a gente está falando aqui de uma editoria onde a competição é uma coisa que é constante, né? Inclusive é o que motiva, né? Todas as outras notícias, quando a gente não está falando de campeonato, são preparações ou giram em torno de uma competição, né? Quando a gente está falando de futebol, por exemplo. Quando você não está cobrindo especificamente um jogo, você está falando de quê? Treino, contratação, bastidores, não é? São coisas relacionadas à competição em si. Então as notícias vão sempre girar em torno de um embate, onde necessariamente vai ter alguém que vai sair vitorioso e alguém que vai sair perdendo. Nesse caso, né, a derrota aqui foi extremamente simbólica, porque tratava-se de uma final, né, e de um campeonato regional. E aí, obviamente, né, que isso gerou reações dos times rivais, né, para colocar em nomes aqui, mais especificamente, do próprio clube do Goiás, aqui que é interessante, né, a gente está falando de uma organização e de uma outra organização que está se aproveitando, né, de um momento ruim da outra para produzir algo ali em cima disso. E aí fazer essa movimentação. Então, não sei se todo mundo acompanhou, né? O pessoal que é fanático com certeza viu. Fanático no bom sentido, tá? Inclusive tinha, não sei se ainda tem, um programa na rádio universitária, né? Que era Fanáticos. O Finício, inclusive, trabalhou lá há muito tempo, né? E muita gente vendo o trabalho dele lá, né? Depois ele conseguiu contratos em alguns outros lugares, enfim. E aí, o Goiás, né, nas próprias redes institucionais dele, do clube, né, eles colocaram essa mensagem aqui. Parabéns pela final, Vila Nova Futebol Clube. O título não veio desta vez, em nem 2020, 2019, 2018, 17, 16, enfim, até chegar a 2016. Então, para fazer uma ironia com o fato de que o time, né, não consegue uma vitória em uma final há bastante tempo, né? E aí, claro, né, o pessoal que subscreve, né, a torcida do time também entrou, né, no ritmo da coisa e começaram aí, né, a montar vários memes, né, que circularam pela internet. Esse daqui, Vila Nova decide levar a final do Goianão para ser decidida no terrão, por conta do estado, né, em que estava o gramado nessa imagem aqui. Outro aqui lembrando, né, da participação de outro sujeito. Aqui o drone que filmou o último título do Vila Nova, e aí tem o aviãozinho, né, do Santos Dumont, para tentar mostrar que, enfim, há muito tempo o time não leva um título. Então, enfim, né, aqui são apenas um apanhado, né, das coisas que saíram aí na internet sobre isso. E aí fica a dúvida aqui se a gente está falando de um momento de crise, né? Já que a gente está colocando essas ressalvas aqui. Porque
pela definição que a gente estava vendo antes, a crise é uma coisa que sai do normal, sai do comportamento rotineiro. Você não consegue resolver com os comportamentos de rotina, né? E aqui, talvez, perder faz parte do jogo. Então, parece difícil localizar aqui, imediatamente, apenas nesse acontecimento, uma crise de imagem. Você pode olhar em termos técnicos, né, que talvez esse seja a culminação de uma crise técnica, né, dos jogadores lá, da escalação, do técnico, da comissão, enfim, né, da campanha que o Vila vinha fazendo. De repente, muita gente vai dizer, não, ele chegou na final quase que por sorte, a gente nem entende como que o time chegou lá na final. E então, na verdade, ele já andava num processo de crise, mas ainda assim conseguiu chegar na final. E a perda do título é apenas mais um capítulo dessa crise técnica, tá? Essa é uma leitura possível. Não estou dizendo que é a que a gente tem que fazer, mas é uma leitura possível. Agora, crise de imagem aqui parece difícil a gente dizer, porque a gente está diante de uma coisa que é rotineira. Nenhum time quer transformar em rotina a derrota. Claro que não. O esforço, né, para jogar é sempre de vencer. Mas perder, né, é uma consequência de estar no jogo. Então fica difícil você colocar apenas nesse episódio aqui uma crise de imagem. Embora, a depender da reação que você vai ter, né, dos seus públicos, você tenha que colocar isso em perspectiva. Então, se a torcida, não é que é aquela que vai demandar mais diretamente, né, do Vila Nova, vai se ver muito ferida com o fato que está colocado aqui, né, eles vão fazer publicações nas redes, dentro, né, das publicações oficiais da organização Vila Nova, a gente ter manifestações como essas daqui, como que perde para um time que não tem nem divisão, não é? E aí tem um elogio aqui no final, né? E aí, né, o pessoal colocando aqui, esse aqui provavelmente é um torcedor, né? Tá aqui com a camiseta do próprio Vila Nova. Se tem manifestações como essas, né, em um volume muito grande, e esse foi o último tweet, né, do Vila sobre o jogo, então não tem assim uma nota do Vila Nova comentando, né, a derrota, enfim, tentando justificar de alguma forma, né. Se alguém fez alguma entrevista com os jogadores, com o técnico, com a comissão, alguma coisa nesse sentido, o Vila não fez nenhuma questão de repercutir nos canais oficiais do clube, não é? Então essa é uma decisão, né, da própria assessoria também, ou que veio da diretoria, né, que veio descendo para baixo. E isso são coisas que a gente precisa colocar em termos de na análise de se é uma crise ou não, ou de como eu tenho que tratar isso em termos de uma estratégia de comunicação. A estratégia que o Vila parece estar tentando adotar é a de jogar a terra por cima, né? Fim de jogo, e aí esse foi o último comentário dele sobre o fatídico jogo. Não tem mais ninguém, se você entrar nas redes do Vila, você não encontra mais nenhum único comentário sobre isso. Então não tem nenhum posicionamento do clube sobre a derrota nesse sentido, oficial, certo? De alguém que está acompanhando, por exemplo, pelas redes oficiais do clube, certo? Se alguém der uma entrevista, e geralmente tem, né, na imprensa, por canal, qualquer um que seja, impresso, rádio, TV, o Vila não fez questão de repercutir. Então essa é uma decisão, né, de comunicação aqui. Para além disso, a gente consegue ver essa estratégia, né, de tentar estar jogando terra por cima do que aconteceu, também nas publicações que eles estão fazendo após o jogo, não é? A tentativa de superação, né? De dizer, olha, agora o post que vem logo imediatamente, né, ao depois do fim do jogo, é esse daqui, dia de representação para o Brasileirão. Então, levanta a cabeça, a vida continua, né? Vamos continuar aí trabalhando para, enfim, melhorar a performance mais à frente. Depois a gente tem, né, um outro post comentando a nova função do diretor de futebol do time. De novo, tentando dar essa ideia de que, bom, a vida continua, o trabalho continua, não é?
Então, tentando transformar a narrativa que está tentando se construir aqui, né, para a superação dessa crise, né, difícil chamar isso de crise de imagem, é a de simplesmente a vida continua. É o de tentar transformar a derrota naquilo que a gente estava colocando aqui antes, como algo rotineiro. Né? É triste que a derrota tenha se repetido, não é, em termos da conquista do título, de uma maneira tão enfática em anos de 2006 para cá, né, como bem observou o time rival. Mas o fato é que perder, né, com quem está jogando, faz parte do jogo, faz parte da rotina. E talvez seja essa a narrativa que estão tentando construir aqui. Para além disso, a de superação. Então, estão mexendo no time. Tem tem esse cara aqui, o Carlos Frontini, que está numa nova função como diretor de futebol. Tem novas contratações para tentar melhorar o elenco e, consequentemente, a performance que talvez tenha levado àquele resultado. Né? Mas, se você vai para os comentários dos posts, muita gente está colocando, né, que isso como insuficiente. E, obviamente, a maior parte disso vem da própria torcida. Então, talvez seja cedo, nesse momento, para a gente falar de uma crise de imagem. Mas, observando isso um pouco mais à frente, pode ser que lá na frente ela venha a eclodir em uma crise de imagem. Né? Já que a gente está vendo, ó, cadê os reforços? Faz gol, mas em outras postagens o pessoal também está fazendo crítica. Não é? Alguns aqui aplaudindo a mudança, mas outros colocando mais abaixo. Descrencei com o Vila. Certo? Então, isso é algo que precisa ser acompanhado sempre, né? Pensando aqui no papel do assessor de comunicação da pessoa, né, que está fazendo o gerenciamento das comunicações do time, certo? Só voltando aqui, eu vi um cara que quebrou a TV, né? Futebol é jogado, favoritismo passa longe. Acho que era torcedor do Vila. Sim, né? Não tem como. Então, eu acho, né, essa avaliação que eu acho que a gente pode fazer desse momento em termos de comunicação organizacional do que está acontecendo aqui com o Vila Nova nesse momento. Parece cedo para falar em uma crise, que fique claro, de imagem, tá bom? Crise técnica, desempenho, aí é outra coisa, né? Aí os entendidos podem discutir. Mas aqui, pensando em crise de imagem, a gente não consegue ver, né, olhando muito razoavelmente, para cada um dos elementos que a gente tem, o que saiu na imprensa, o que as pessoas estão reagindo, as respostas da torcida até então, né, os públicos-alvo que a organização está mobilizando, parece cedo para afirmar uma crise de imagem, tá? Então, embora a gente possa ter isso um pouco mais à frente. Não é? Outra coisa é isso daqui, e aqui o caso da batata Ruffles, né, em 2012, eu não sei se alguém lembra disso, se acompanharam isso. Vocês são muito novos, né? Talvez se estivessem, não sei, no ensino básico ainda, né, 2012. Afinal, vai fazer 10 anos isso, né? Tem muito tempo aí. Mas o que aconteceu foi que muita gente começou claro, né, como tudo na internet, começa com um post, um meme, uma brincadeira, e aí muita gente começou a entrar na brincadeira para fazer crítica sobre o fato de que a Ruffles... Ih, rapaz, ó. Ah, não, apareceu. De que a Ruffles, ela não tem nada dentro do saquinho quando você compra, né? A batatinha, né? Você compra lá no supermercado, na vendinha, enfim, para comer, né? Não tinha quase nada de batata e vem muito ar lá dentro. Então, né, começou com essa mensagem aqui, começou depois a chover de meme atrás, né, muita gente colocando, e depois a coisa começou a descambar para crítica mesmo, gente indo nas redes da Ruffles, né, no Facebook, 2012, tá, gente? A gente está falando de um momento em que Instagram era só, não sei, coisa de elitista, né, não era uma coisa de massiva que estava tomando aí a proporção que tem hoje. Então, no Facebook, né, as pessoas iam lá para reclamar, no Twitter, para xingar, enfim.
E teve gente que, inclusive, chegou a abrir, né, com base nisso daqui, a internet é sensacional, né? Com base numa brincadeira, ficou revoltado o suficiente para abrir processo no Procon, né, para entender por que da embalagem que você compra, que vem dizendo lá, sei lá, 100 gramas, 150 gramas, né, de batata, a maior parte disso ou era a própria embalagem ou o ar que vem dentro do saco. Então aí, né, o pessoal começou com essa mensagem. Gostaria de informar que o saco de ar que vocês vendem está vindo com algumas batatas dentro. Então, para brincar, né, com esse problema, né, que eles identificaram nesses salgadinhos. Outros que começaram a aparecer também são memes como esse daqui, né, uma infografia que depois ganhou isso aqui é coisa de 2012, tá, gente? Mas que começou, né, a ressurgir agora novamente aí no Twitter. Aí muita gente falando, uma novidade aí no Twitter. Não, isso é coisa bem antiga, né, que começou a aparecer de novo. Que é essa mania de colocar as coisas com, tipo um infográfico. Pessoas estão chamando de infográfico, né? A gente teve aula sobre isso, sabe que infográfico não é só isso. Mas esse meme do infográfico, né, de colocar lá 70% ar, 20% me dá um pouquinho, 10% que é o que sobra para mim, né? De batata mesmo, que é o que vem no saquinho. A Ruffles, enquanto a empresa, né, endereçou isso de uma maneira bastante interessante. Mas antes de mostrar a resposta, tem algo interessante aqui. Perdão. Desculpem, gente. Que a gente conseguir decidir se de fato, e a gente está aqui diante de uma crise de imagem, não é? Houveram críticas, sim. Se você for, né, nos posts dessa época aqui, dentro dos perfis da Ruffles, tem gente, né, mas mais fazendo piada do que de fato agindo com revolta ou abrindo reclamação no Procon, esse tipo de coisa. Foram fatos extremamente isolados. Mas ainda assim, né, a gente consegue encontrar aqui referências, né, de gente aí da área de relações públicas, de jornalismo, de publicidade, que escreveu artigos falando sobre isso, né? Reclamações no Facebook podem causar danos à imagem corporativa, comunicação em crises corporativas diante de impactos das redes sociais. E aí, um dos casos, né, desses dois artigos citados aqui, é esse da Ruffles. E aí parece, não sei, né, esses autores vão defender que a gente está diante, né, de uma crise de imagem, em algo nesse sentido, mas me parece que talvez isso seja um pouco uma forçação de barra. Tanto que a própria Ruffles não tratou isso, se a gente olhar, né, para as ações que eles tomaram, com uma crise de imagem de grandes proporções. Quer dizer, não teve uma nota à imprensa, matérias emplacadas nas notícias, né, em sites ou órgãos de imprensa, release tentando, né, endereçar esse problema, porque não é exatamente o problema, né? Tanto é que a Ruffles tratou isso de uma maneira muito leve, né? Eles colocaram um infográfico que eles publicaram nas próprias redes sociais deles e apenas isso. Então não teve release, uma campanha, uma coisa, né, para construir em cima de algo que de fato não tinha uma proporção tão grande. Então era mais uma piada, né? O problema né, e aqui por isso que a sacada da assessoria foi inteligente. O problema é, se o seu produto ele é tratado sempre como piada, isso não é legal. Né? Então, se essa história, né, de que a Ruffles vende ar com batata, né, e não batata com um pouquinho de ar, tomar uma proporção disso estar atrelado à reputação da empresa, da organização, você pode ter problemas no futuro com isso. Porque você vai no supermercado para comprar alguma coisa, né, um salgadinho, alguma coisa para comer, não, vou levar do Cheetos, vou levar, não sei, do Fandangos lá, Micos, mas eu não vou levar da Ruffles porque ela só tem ar. Né? Porque isso já virou meme, todo mundo está comentando, enfim, já é uma coisa basicamente sacralizada. Né? E isso é um problema a longo prazo. Então, como ainda não havia tomado esse tipo de proporção, não é? Com base no monitoramento que eles estavam fazendo, do que a imprensa estava publicando a respeito, no caso, nada, né? do que eles estavam monitorando das redes sociais, no caso,
mais brincadeira do que de fato reclamação, eles tomaram essa medida una, que é apenas a de publicar esse infográfico aqui. O que ele dizia? Saco de ar, isso é mito. Entenda o porquê no caminho da batata Ruffles até a sua boca. Para começar, o ar é como um airbag para a batata. A batata Ruffles viaja o Brasil inteiro para chegar até você durante o transporte. O sobe caixa, desce caixa poderia quebrar todas elas. Mas não, o ar do pacote está lá e protege todas do impacto. Então, tem aqui, né, uma ilustraçãozinha colocando mesma proporção há 27 anos, né, de batata e ar, desde 85 até esse momento aqui de confecção do infográfico, de 2012. Né? De novo, e eu mostrei isso na aula passada, sempre que você tem algo, né, que evoca uma tradição, né, muitos anos a gente faz assim, há muitos anos a gente tem a aprovação do público, há muito tempo a gente faz dessa forma, a gente tem uma fórmula que já é sacralizada, não é? Tem muitos anos que a gente faz isso. Sempre que você apela para a tradição, né, para algo que funciona há bastante tempo, isso é um discurso forte. Né? Isso, em geral, pega bem. Isso, em geral, agrega uma imagem positiva à marca do produto ou do serviço que você está tentando vender, certo? E aí eles vão seguindo aqui, né? Proporção de ar e batata é a mesma desde 85. Pode falar assim, Val. Deixa eu fazer um questionamento. Eles fizeram o infográfico trazendo essas informações, mas por que eles não pegaram o peso líquido ali do produto em si? Que eles pegaram o tamanho dele, né? O tamanho do pacote. Você fala as gramas, né? Isso, as gramas, isso. Ah, tá. Eu realmente não saberia dizer, né? Talvez, na verdade, a sua pergunta seja muito pertinente para tentar pegar eles no discurso aqui, né? Porque eu coloquei aqui no chat que o ar protege tanto que a batata até some. Exato, né? Então é uma crítica contundente, né? Mas eles conseguiram aqui colocar uma outra observação, fazer uma referência, né, à proporção entre ar e batata que não usasse um número específico, porque talvez se eles fizessem isso, aí a gente tivesse valores muito diferentes, né? Então, pode ser que você tivesse, talvez, em 85, 70 gramas de batata e, sei lá, 30 de ar, né? Em 2012, pode ser que você tenha, né, se a gente pensar aí nessa mesma proporção, algo como 35 gramas de batata e 25 de ar, certo? Porque o tamanho do pacote diminuiu, ou então o tamanho está do mesmo, mas no fundo, né, a proporção é a mesma, mas os valores, inclusive o tanto de batata que vinha, diminuiu, se a gente fizer a conta direitinho, né? Mas eles conseguiram aqui colocar, não especificamente, um número específico, né? O peso, é essa a palavra que eu estava procurando, o peso específico do pacote, né? Ou do produto, mas sim a proporção entre ar e batata dentro do pacote. Inclusive fazem isso na ilustração, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Eles fizeram tipo um recorte ali no pacote para mostrar até onde vem com batata e o resto seria realmente ar, né? Para proteger o produto. Mas é uma pergunta respondente. Diga aí. O senhor falou que no caso não chegou a ser uma crise de imagem, certo? Uhum. Visto que eles tiveram todo esse cuidado de montar esse encarte, eu, por ser um dos mais velhos da turma, presenciei isso lá em 2012. Ao ter tomado toda essa iniciativa, não seria assim uma antecipação para que não gerasse a crise? Porque, no fim, a crise de imagem, para tanto pessoa jurídica, física, o que for, vai impactar no caixa. Né? Tive uma crise de imagem, isso impactou na minha imagem, que consequentemente impactou na credibilidade que eu transmitia e reduziu o meu financeiro. Então, no caso deles, estava começando a impactar a imagem e antes que impactasse o caixa, eles tomaram atitude. Eu acho que é uma leitura... Seria uma crise de imagem, no caso? Eu acho que é uma leitura possível, e é o que eu estava dizendo aqui. É essa leitura que esses autores aqui fazem, né? O Silva, a Camargos e a Lopes, né? Eles vão dizer que foi uma crise de imagem,
por conta disso que você está falando. Porque antes de chegar a ter um impacto financeiro forte, eles se anteciparam ao princípio de uma crise de imagem. Então eles não esperaram tomar uma proporção grande para que você tivesse, alguém ficasse sabendo, por exemplo, de que alguém abriu uma reclamação no Procon, não é? Ah, não, se ele abriu, eu também vou abrir, porque, bom, eu também já comprei Ruffles, não é? E aí, enfim, né, a coisa tomasse uma proporção maior. Os especialistas que surgiram, não sei, especialistas, os que escreveram artigos sobre, é claro que quiseram surfar na onda da crise, entre aspas, mas é que nem você citou, o Instagram e a internet em si ainda era um universo conhecido, né? Sim. Ou seja, o que eles citaram como uma crise da internet começa a impactar a realidade, para nós hoje isso é muito comum. Mas, de fato, em 2012, isso estava começando a ser novidade. Exato, assustava muito, né? Esse reparo que você fez é muito interessante também. Em 2012, até 2014, talvez, assustava muito quando você tinha uma coisa assim, um escândalo, né? Qualquer bobagem que você colocasse lá num comentário de uma organização, qualquer que seja, sobre qualquer coisa, era uma coisa escandalosa, porque ninguém sabia direito ainda como é que a coisa funcionava, né? A gente estava conseguindo aqui, a gente sempre tardiamente, né? Conseguindo levar essa audiência para dentro do digital. Então, de fato, isso também conta, né? Com toda certeza. Mas é uma análise deles, né? É essa que você está fazendo. De que sim, a crise aqui, ela estava no início, ela estava começando a brotar, e aí, de repente, eles tomaram essa atitude para que ela não tomasse uma proporção maior. Nesse sentido, acho que a assessoria agiu de maneira absolutamente correta, né? Ela endereçou o problema, inclusive, né, se a gente fizer essa leitura de que na verdade não era um problema, uma coisa, né, escandalosa e tudo mais, na verdade conseguiram transformar mais uma brincadeira, o princípio de um problema talvez, em uma mídia positiva, né? Porque muita gente, depois disso aqui, se você vai nos comentários desse post, tem lá palminhas, né, gente falando, nossa, eu não sabia, ah, que interessante, etc, etc. Claro que vão ter as pessoas como o Simval, né, que vão dizer que, na verdade, isso aí é um joguete e tudo mais, né, na verdade isso é mentira e tal, mas, né, teve sim uma repercussão positiva à época, né? Eu lembro que na época a gente discutiu essa resposta como uma estratégia fantástica, tipo assim, para uma saída de meta. Porque de fato estava caminhando para um lado bem negativo. Exato, exato. Foi um princípio de crise, né? Se a gente puder colocar dessa forma, assim. Mas tentando ver ela, talvez a leitura que a gente esteja fazendo aqui, né, de dizer que isso é uma crise, ou não dizer, seja um pouco anacrônica, né? A gente não está levando em consideração essas coisas que você falou, né? O fato de que o digital estava começando, talvez a percepção que tiveram ali no momento, né, de estava começando a virar da piada para crítica, então isso começou a tomar uma proporção de alguma preocupação ao ponto da assessoria se mobilizar para montar isso daqui, né, que foi bem legal, né? Conseguiram transformar aí uma piada, na pior das hipóteses, um problema, né, em uma coisa positiva, né? Então foi uma jogada bem interessante. E aí ainda vão colocar aqui no final, né? Antes de pegar a estrada, são 3 fábricas no país e 45 produtores fornecendo 500 toneladas de batata por dia. Depois de selecionadas, passam por avaliação no laboratório e entram na linha de produção. Aí descasca, esquenta, fatia, frita, tempera, embala e começa esse caminho que você acabou de ver, certo? Então, bem legal, né, a iniciativa que eles tiveram. A discussão aqui é se a gente poderia chamar isso de uma crise, né? Tem todas essas ressalvas que a gente está colocando, mas pelo que a gente tem de elementos, inclusive a resposta que a assessoria deu para isso, que foi basicamente a construção desse infográfico e a veiculação dele nas próprias redes, nas próprias mídias, né, foi a de um problema simples, né? Não exatamente uma crise de grandes proporções para várias peças, uma mobilização, criação de um comitê de crise. Então, não sei, não pareceu, né, um movimento como esse. Talvez a gente tivesse que ter mais dados, né, para fazer uma leitura mais curada. Pessoal falando aqui.
Simval igual a imprensa. De todos os salgadinhos, ele é o que menos vem, então realmente o pacote não conta aí, e sim a quantidade. Pois é, enfim, a gente poderia fazer vários reparos, né? Professor, Diga aí, Simval. mas toda vez que a gente pega um produto que, de fato, ele é muito gostoso, eu não nego que a Ruffles seja uma das melhores batatas que tem disponível no mercado. Não nego que a maionese e o ketchup da Heinz são os melhores produzidos. Todos os produtos que possuem um valor, que são valorados pelo produto em si, conseguem carregar através da marca uma valia de proporção absurda financeira. Eu falo em termos de capital. Quando o Sim, produto deles estão valorados assim, automaticamente eles vão reduzir a quantidade para aumentar a demanda das pessoas. Então, toda claro, vez que eu vejo essas marcas famosas, que de fato tem um produto que consegue provar que ele é muito gostoso, eles vão fazer essa supervaloração do produto. Então, faz muito sentido. E é muito claro, gostoso. Só que, assim, fazendo um comparativo de preço, é uma das mais caras, né? Mas é muito claro. gostoso, não tem como negar. Mas isso, o que você disse é um pouco do que a gente comentou aí durante o percurso, né, da disciplina. A imagem da organização, a marca, ela não está apenas nas ações diretas de comunicação, né? Isso. A nota, o release, mas ela também está em toda a cadeia produtiva, né, da entrega, do contato com o cliente, de como você oferece o produto, o serviço e a experiência que a pessoa tem com o teu produto, teu serviço, né? Então, tudo isso faz parte do processo de branding, né, da construção da marca. Então, isso que você falou, não poderia colocar em palavras melhores, né? É um exemplo claro disso. E aí guardei o melhor para o final. Isso daqui, na verdade, né, eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas trouxe para a gente discutir aqui, eu acho que é muito interessante, né? Acho que, inclusive, vai render assim uma quantidade, está rendendo, né, uma quantidade incomensurável aí de estudos sobre isso, né? Tem gente, inclusive, que vai fazer TCC sobre isso, né? E aí, aqui, gente, muito, tá? Só para a gente se situar aqui, não estou falando da gestão. O comentário aqui não é se há uma crise política, tudo bem? Do governo federal em curso. O comentário aqui é se a gente tem uma crise de imagem do governo federal frente à gestão da pandemia, certo? Pelos elementos que a gente tem à nossa disposição, certo? Nesse momento, a resposta parece pender para que sim, há uma crise de imagem em curso. Os elementos que a gente tem para isso são tantas manifestações que a gente tem dos públicos com os quais o governo federal tem que lidar, que são basicamente, bom, todos os brasileiros, né, todas as organizações que existem no Brasil, no território, e além do território. Então, se a gente olhar para os órgãos de imprensa, né, eles estão sempre noticiando problemas, né, da gestão com a pandemia. Nos editoriais dos jornais, os próprios jornais se posicionam, né, colocando a imagem do governo como problemática diante da gestão da pandemia. Aqui eu não estou falando do nosso estimado presidente, embora ele seja, não é, a cara do governo federal e seja a pessoa que gosta de centralizar, né, tudo que vai ser dito sobre a gestão, né, do governo federal. Tanto é assim que ele já desautorizou várias vezes, né, ministros, porta-vozes, não é, representantes institucionais de várias esferas a falar qualquer coisa, ou tomar decisão, ou dizer alguma coisa oficialmente pelo governo federal. Então, é o perfil da gestão de comunicação que esse governo tem, né, de centralizar tudo na figura do presidente, né, que tem uma popularidade grande, aqui de novo, falando em termos de comunicação, junto a um eleitorado que é muito fiel, que não importa quantos desmandos você demonstre, quantos problemas a imprensa reporte, quantos os opositores consigam encontrar malfeitos, né, ou denúncias de corrupção, processos que estão ocorrendo, não importa qualquer uma dessas coisas, esse eleitorado mantém-se fiel.
Muita gente vai dizer que isso é uma novidade, mas não, bom, na verdade, com absolutamente todos os presidentes da história, em qualquer lugar do planeta Terra, sempre houve uma parcela significativa de um eleitorado que se mantém fiel àquele presidente, àquele governante, àquele grupo político, não é? Por ele ser o representante principal das ideias, das políticas, das necessidades que aquele grupo tem, certo? Então esse grupo não larga, né? Isso independentemente, e aí justamente por isso a gente não consegue fazer uma análise disso se a gente olhar para a situação com o olhar desse grupo, né? Partidário. Não dá para fazer isso, né? A gente só consegue fazer essa análise considerando o olhar de todos os outros públicos com quem o governo federal fala, né? O governo federal não fala para os seus próprios apoiadores, ou pelo menos não deveria falar, porque é um governo que está governando um país, né? E esse país é um lugar onde mora um monte de outras pessoas que não apoiam o governo, né? Então o governo federal ele não fala apenas para os seus próprios apoiadores, ele fala para as pessoas que não votaram nele, né? Ou para as pessoas que votaram e deixaram de apoiá-lo também. Então, a responsabilidade de comunicação, como a gente viu lá atrás, em comunicação pública, de um governo, qualquer que seja, em qualquer esfera, é a de fazer uma assessoria de comunicação que seja o mais democrática e ampla quanto possível. Então, ela fala para todo mundo, né? E com respeito com todo mundo, porque é um governo, né? Não, vou governar só para essas pessoas aqui que me... Não dá, não existe isso, né? Só o único jeito de fazer isso seria você expulsar todas as pessoas que elegeram, que não elegeram o governo atual. Falar, oh, não, quem não votou, quem não está satisfeito, por favor, saia do país, tá todo mundo expulso. E aí agora só vai ficar esses poucos mais ou pouco menos de 30% que apoiam o governo. Enfim. Aí agora eu vou falar só com quem me votou. É o único jeito, né, de um governo federal fazer isso dentro de um país constituído como uma democracia atualmente. Como isso não parece razoável, né, ou possível em termos concretos, práticos, né, o governo precisa falar com todo mundo, né? Então, olhando por esses elementos, talvez seja possível a gente dizer que sim, há uma crise de imagem nesse momento, né, ou pelo menos, né, prolongada aí, desde pelo menos o início da pandemia até agora. Em alguns momentos essa crise ela arrefece, ela diminui um pouquinho, em alguns momentos ela fica maior, ela volta a crescer, ela recrudesce. Então, a gente consegue ver evidências disso se a gente for para as publicações dos jornais, por exemplo, né? Se você vai para a situação da pandemia nesse momento, a gente tem mortes em queda, né, mas casos em alta, onde muita gente está dizendo que a gente vai chegar a 500 mil de mortos até a metade do ano, né? Infelizmente, a projeção não é tão boa, né, considerando todos os problemas que a gente tem ainda, né? Isolamento, vacina, etc, etc. E aí, como é que está se cobrindo outros problemas, não é? A gente tem, por exemplo, a Folha noticiando: Exército abre procedimento formal para investigar a participação do Pazuello, que é um ex-ministro, em um ato político com o presidente, que é o governo federal, né? Isso, obviamente, não gera uma imagem positiva para o governo federal, né? Ah, mas professor, mas para as pessoas que estavam lá embaixo do trio elétrico gritando mito, mito, dizendo é isso aí, tá tudo certo, aplaudindo e parabéns, isso é uma imagem positiva. Novamente, para que a gente consiga fazer uma análise, né, a gente não pode olhar para a coisa com paixão. Não dá para fazer assim, não é? Olhando para esse caso aqui, em um momento de pandemia, né, a gente viu inúmeros exemplos durante o curso da disciplina, Pugliese, as pessoas que estão causando aglomeração, né, em um momento de pandemia, em geral, isso significa reversão em o quê? Imagem negativa, instantâneo. Claro, não é? A preditiva, a recomendação de qualquer gestor de saúde pública, inclusive do Ministério da Saúde, é de evitar aglomerações. Então, se o governo se contradiz, como a Pugliese se contradizeu, por exemplo, obviamente a gente tem uma vinculação de uma imagem negativa em um momento de pandemia, certo? Então, claro,
Isso é um problema. Outra coisa que os jornais noticiaram também, né? Isso saiu agora, hoje, não é? Ex-porta-voz de Bolsonaro diz que o governo interfere nas Forças Armadas e na PF. Então, isso cria um conflito com a notícia anterior. Se o Exército vai fazer a investigação para ver se tem que punir ou não o ex-ministro, né? Se o ministro do Meio Ambiente está sendo investigado, pasmem, por desmatamento, o ministro do Meio Ambiente, né? Pela PF, a gente está falando aqui Exército, e no caso do ministro do Meio Ambiente, PF, e o porta-voz está dizendo que o governo interfere nas Forças Armadas e na PF, então essas duas investigações estão sob risco. Novamente, o que é que você tem aqui? Denúncia de improbidade, né? De ações administrativas de corrupção. Né? E isso é um problema. Obviamente, isso gera uma imagem negativa, né, para qualquer pessoa que leia a notícia. Para além disso, né, aqui eu estou falando, tá? Fiz questão de pegar apenas coisas publicadas nos últimos dias. Então eu não estou fazendo um histórico da pandemia. Eu peguei coisas que foram publicadas nos últimos 7 dias, tá bom? CPI deve convocar governador do Rio para explicar molecagem de passeio de moto de Bolsonaro, diz Renan. Aqui tem um problema partidário, né? O Renan não se dá bem, o Renan Calheiros, o senador, não se dá bem com o Bolsonaro. Então, tirando isso de lado, o fato de que o presidente, sem máscara, né, promoveu, né, adentrou, incentivou, estimulou, participou ativamente de um momento de aglomeração, pode, e com certeza gerou, basta ler os comentários da postagem, né, uma imagem negativa para o governo federal, porque, novamente, nós estamos em um momento de pandemia. Né? Então, não é momento de juntar grandes multidões, ainda mais com a autoridade pública que deveria zelar, né, pelo exemplo, certo? Então, há um problema. Novamente, aqui a gente tem algo que depõe, né, contra a imagem do governo federal. Se a gente sair da linha do presidente apenas, a gente está falando de governo, tá? E ir, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, que fez o depoimento agora na CPI nos últimos dias, né? Várias agências de checagem, né, observaram o discurso dela, e para além da agência de checagem, outros órgãos independentes, jornais, né, órgãos de imprensa, e viram que ela usou durante vários momentos informações falsas para defender o uso de um medicamento que já está dado, eu não sei nem quanto tempo tem, não é? Provavelmente mais de um ano já, que já está provado por A mais B, por qualquer tipo de estudo que exista no planeta inteiro, né, de que esse remédio não funciona, ou melhor, ele funciona tanto quanto beber água ou não fazer nada para o tratamento da Covid. Né? Então, a Secretaria de Saúde, né, a secretária de Saúde, né, dentro do Ministério da Saúde, usando informações falsas sobre medicação durante o momento da pandemia para defender um remédio que, na verdade, tem aumentado as taxas de mortalidade. Isso é muito sério. Né? Tem gente, inclusive, falando em denúncias de crime aqui. Né? Isso é muito sério. E para além disso, se a gente pensar, obviamente, se a gente está falando de algo que em potencial é criminoso, né, essa atividade também vai gerar imagem negativa para o governo federal. Obviamente, óbvio. Né? Não, o governo federal usou informações falsas para justificar algum tipo de ação. Não, então isso merece aplauso. Como, gente? Isso rompe qualquer fio de lógica. Né? Então, obviamente, isso gera uma imagem falsa, uma imagem negativa, né? Já que a gente está falando, né, de um problema. Né? Você já chegou também ao ponto de isso manifestar-se não só como notícias, fatos consumados, mas também críticas e até chacota com a falta de habilidade, né, dos gestores que compõem a base do governo federal em sustentar mentiras ou informações falsas. Né? Então, tem essa charge, por exemplo, né, do ex-ministro Pazuello,
que, enfim, né, mentiu, já que, enfim, dizia-se uma coisa em alguns momentos, dizia-se outras durante o mesmo depoimento, né, foi desmentido por outros depoimentos, por documentos auxiliares, de e-mails de outros auxiliares da pasta, ou de outros secretários, ou outros políticos, enfim. E aí você tem a repercussão disso em uma charge que, obviamente, vai soar como também imagem negativa para o governo, certo? Então você tem aqui elementos, né, que a gente está falando aqui, o que é que a gente encontra dos públicos, né, na boca das pessoas, né, reverberado pela imprensa, né, e a imprensa também se posicionando. Se vocês forem nos editoriais de cada um desses jornais, o Estadão, a Folha, o UOL, eles vão dizer, né, fazer crítica a esse momento de gestão. As fontes estão aqui, né, desses links. E aí, se você vai para a resposta, né, que a assessoria está dando para isso. Se a gente for olhar no perfil oficial, né, do presidente da República, como é que ele está tratando isso, que a gente está enxergando aqui como uma situação de crise, né? Postando, por exemplo, o passeio de moto. Não como um pedido de desculpas, né? Porque, obviamente, se você faz uma coisa que os médicos estão desaconselhando, em um momento, né, uma ação que pode levar alguém a ser contaminado e morrer, obviamente você pede desculpas, né, se você comete um erro como esse, como a Pugliese tentou fazer, certo? Eu vou pedir desculpas, eu vou sumir do Instagram durante um tempo, alguma coisa nesse sentido. Não é esse, assustadoramente, o tratamento que o presidente ou a assessoria dele tem dado no perfil oficial, por exemplo, né? Ele publica não só faz questão de registrar um momento que repercute como imagem negativa para o governo dele, tá bom? Não junto aos apoiadores, que novamente vão apoiá-lo independente do que aconteça, independente do que ele faça, né? Os apoiadores farão isso. Novamente, como qualquer outro presidente, tem um grupo firme de apoiadores que não importa o que ele faça, ele sempre será apoiado por eles. Essas pessoas não têm condição de fazer uma análise clara, não é? Como é que a gente está fazendo aqui, se há prejuízo para a imagem do governo ou não. Obviamente, como a gente colocou, que sim. Mas a análise da assessoria é que não há problema nisso. Então eu vou colocar a foto aqui de que eu estava lá, né? Aqui, a estratégia é apelar para esse público de apoiadores, que no caso do governo em específico, tem uma mobilização muito forte pelas redes. E aí o interessante, né, que eu vou mostrar mais aqui no final, é que para além das redes, né, que começaram a ver isso como um problema, obviamente, né, porque aqui a gente não está para além, né, da questão da comunicação, de uma imagem negativa, a gente está falando aqui de um atentado à saúde pública, né? As redes começaram a restringir as publicações do presidente, né? Então, algumas, né, vocês devem ter acompanhado, o Instagram, o Facebook, o Twitter, já tiraram publicações dele do ar, ou restringiram alguma coisa nesse sentido. O WhatsApp, inclusive, começou a fazer algum tipo de restrição. Qual foi a reação da equipe de comunicação do governo federal? Vamos para uma plataforma onde não tem esse tipo de problema. E aí vai ter uma espécie de campanha para que as pessoas passem a acompanhar os feitos, ou pelo menos esse núcleo duro de apoiadores, no Telegram, onde essa fiscalização, né, ou essa curadoria, né, dos conteúdos que são circulados ali, ela é mais frouxa, né, ela é mais livre. Então, basicamente, publique-se o que quiser, com quantas pessoas quiser, para quem quiser, não é? Então, a gente tem esse tipo de postagem, mas também tem, e aqui a gente consegue ver algum tipo de postura, tá? De novo, peguei publicações só dos últimos dias, tá? Dos últimos 7 dias, da última semana. Mas também tem algum tipo de mudança de postura quando a gente vê uma publicação como essa, que denota preocupação, né? Se fosse para seguir a linha disso daqui, não importa, né, se a imagem está negativa, eu vou falar apenas com os meus apoiadores. Isso aqui é uma mudança de postura, né? É dizer, não, ó, tem um recorde mensal aí na distribuição de vacinas e tal, porque vacina, a gente vai vacinar as pessoas, tem muita coisa sendo feita na área de saúde pública. Opa, quer dizer, isso não tem nada a ver, né,
com o que a gente estava vendo antes. Então há aí uma mudança clara de postura, de tentar endereçar algo que é um problema, que preocupa em termos de comunicação a gestão da imagem do governo federal. Esse tipo de post é uma tentativa de reversão dessa imagem. Inclusive, tá, gente, para a gente não pensar assim nos civis, né, eu e você que estamos vendo tudo isso acontecer, ou a imprensa, né, para a gente pensar em grupos fechados, mas também no setor industrial, né? Muitas fábricas deixando o Brasil, né, gente que que tinha atuação aqui de décadas, né, deixando o país, investidores tirando seus capitais de investimento daqui, o pessoal lá fora, né, os presidentes, a imprensa que está de externa também, os poderes instituídos de outros países criticando essa postura, né, porque obviamente essa imagem está repercutindo negativamente lá fora. Então é interessante que, como gestão de imagem durante essa crise que parece clara, não é, para essa crise de imagem sustentada aí durante algum tempo, eu tome alguma atitude. Então eu tenho que fazer, não, agora eu tenho que começar a falar que tem vacina, que a gente está correndo atrás, a gente está fazendo esse trabalho e tudo mais, tem que dar visibilidade para esse trabalho, né? Antes isso não era tão importante. Mas, no entanto, esse tipo de publicação continua a ser intercalada, por exemplo, com o presidente cantando, não é, um modão sertanejo, sem máscara, num lugar fechado, durante um momento de pandemia, onde ele diz na legenda, de 0 a 10, de 0 a 10, dê sua nota. E depois dizendo, amanhã tem moto no Rio, ou seja, convocando, não é, a população para uma aglomeração. Boa noite a todos. E aí você tem manifestações, obviamente, né, dos apoiadores dizendo, tapou com barro, maçapeira, hahaha, da roça, etc. Esse tipo de publicação continua a ser intercalada com aquela que tenta fazer um reparo nessa imagem. Então, as publicações nos perfis oficiais do governo federal têm sido a tônica ultimamente, apelar a esse grupo de apoiadores, né? Ou seja, passar uma imagem de tranquilidade, ou enfim, não é? Apelar para os valores que esse grupo de apoiadores acham importantes, né? Dentre eles, né, o desprezo às recomendações sanitárias, enfim, né, é uma coisa que eles têm que fazer, e também tem sido a de tentar mostrar trabalho, como na live, né, que eles têm feito. A live é trabalho? É, né, como eu disse com vocês, quando a gente discutiu isso lá atrás, um presidente da República fazer uma live é algo muito legal, é algo muito interessante. Inclusive, é uma pena que a gente não tenha tido essa prática antes, né, com os governos anteriores. Alguém poderia dizer, mas o digital ainda não tinha chegado com tanta força. Ok, mas ainda assim, né, é uma maneira de você sair da dependência do rádio, da TV, do impresso, né? E foi a estratégia muito inteligente que esse governo, essa equipe de comunicação enxergou. Eu posso desconsiderar um pouco, ou dizer que a imprensa não presta, ou que você não precisa ler nada lá, para centralizar todo mundo que eu quero de olho no que eu estou fazendo aqui. Então não presta atenção no que o jornal, a televisão, o rádio estão falando de mim. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui no digital. Certo? Com a promessa de quê? Independência. Esse é o discurso, essa é a linha narrativa criada. Aqui não tem censura. Quando, na verdade, o único poder instituído para censurar alguém é o do governo. Então, se tem alguém com capacidade para censurar, para fazer perseguição, ou todas essas coisas, né, é o governo. É o governo que tem o controle da polícia, né, é o governo que tem o controle do exército, das forças armadas, é o governo que tem poder para censurar, para impedir, para criar proibições, né, para perseguir. O governo é que tem esse poder. A imprensa persegue. A imprensa está fazendo o trabalho dela, né, que é de fiscalizar o poder público. Enquanto ela não faz, quando ela não faz isso, ela não está trabalhando como imprensa, né? Então, a gente tem, né, sempre essa intercalação, né? A coisa do apelar para o público específico e, ao mesmo tempo, tentar tratar a crise de imagem, né, com posts que demonstram trabalho que vão na direção dos apelos dos críticos ao governo, né?
A live também é uma tentativa de demonstrar trabalho. O problema é que, alternado com isso, você tem sempre, né, a cobertura lá do novo passeio de moto, né? Uma nova aglomeração, gerada espontaneamente pelo presidente. Né? Aqui ele diz, inclusive, parada não programada em Senador La Rocque, no Maranhão. A publicação é uma tentativa de apelar ao grupo que eu apoia, para tentar dizer, olha o quanto eu sou popular. Né? Eu chego num lugar sem nem avisar que eu estava indo e tem uma multidão me esperando. Né? Então, isso apela positivamente para o grupo que apoia o governo federal. Para todo o resto das pessoas, todos os outros públicos, né, isso repercute muito negativamente. Inclusive, em termos de comunicação, é contraditório. Porque se você pensa como uma estratégia de comunicação para agradar o público apoiador, é uma estratégia que deliberadamente vai desagradar todos os outros grupos. Principalmente se você diz que a parada não foi programada. Lembra quando a gente discutiu coletiva? Não é? O que pega bem com os jornalistas? Você tem uma coletiva toda organizadinha, como a que o Dória tem. Lembram da assessora falando para vocês na semana passada? Tudo organizado, a imprensa ama o Dória, acha ele fantástico, lindo, maravilhoso. Por quê? Porque ele trata bem os jornalistas. Isso é desculpa para o jornalista não fazer o trabalho dele, de fiscalizar e tudo mais? Não, claro que não. Isso é inclusive antiético. Mas você tem uma predisposição que já é negativa de você não tratar a imprensa com algum tipo de respeito, esmero, não é? Então, o Dória monta coletiva, avisa que vai ter, convoca os veículos, coloca todo mundo separadinho, né, para não ter aglomeração, alguma coisa nesse sentido. Enquanto, se você faz uma parada não programada como essa, você está fazendo questão de não dizer ou montar uma estrutura de organização comunicacional para receber possíveis perguntas, manifestações, etc, etc. Então, é uma estratégia também, né? A desorganização também é uma estratégia, não é? Que pode repercutir positivamente, mas com um grupo restrito. Não é? Aqui, novamente, alternando com posts que estão falando do quê? Da vacinação. Mesmo que... E aí é uma contradição, né, corrente, porque os posts sobre vacina, em geral, não estão falando de coisas, ações diretas do governo federal. Eles estão falando de entregas da Fiocruz, do Butantan, que não são coisas pelas quais o governo federal, né, durante o traço da pandemia, pode reivindicar para si. Mas ele está reivindicando. É uma estratégia de comunicação, de tentar agregar ao nome do governo federal a ação positiva de levar vacina à população. Certo? Então, é uma análise que a gente está fazendo no curso das coisas, né, enquanto está acontecendo, aqui, né, outro exemplo de aglomeração, sem máscara, né, promovida pelo próprio presidente. E aqui, né, o destaque que eles estão tentando dar a outras plataformas que não sejam essas de grandes grupos, onde tem um cuidado com o conteúdo que está sendo publicado ali. Né? Ou onde os representantes oficiais do governo federal têm sido vigiados. Né? Às vezes eles publicam alguma coisa que, por ter informação falsa ou que gera risco à saúde pública, é removido ou tem a circulação restrita, não é? Pelas próprias plataformas. Então, é uma coisa, é uma situação que talvez a gente consiga dizer com alguma tranquilidade que há uma crise de imagem em curso, mas se a gente disser isso, é uma crise de imagem sustentada. Quer dizer, é uma coisa extremamente interessante, assim, por isso que rende um estudo, né, um artigo, um TCC, uma dissertação, uma tese, que talvez seja uma coisa muito interessante, porque é uma decisão manter a crise de imagem, né, deliberada da assessoria. Ela sabe que isso desagrada a maior parte dos públicos, mas ela sabe que isso pode, politicamente, manter o governo, né, centrado com base no apoio desse grupo restrito, né, que consegue ligações com os outros grupos. Né. Então é uma estratégia deliberada de comunicação, de manter o governo federal nessa situação de crise de imagem. Né.
Por isso talvez é tão interessante, né, para a gente olhar aqui. Mas como a gente está colocando, né, como eu estou tentando mostrar para vocês, é complexa. Né? Não dá para a gente dizer simplesmente, né, do que se trata. Diga aí, Stephanie. Desculpa, gente, desatei a falar aqui, não olhei vocês. Diga aí, Stephanie. Não, falando em sustentar uma crise, então, no caso, os famosos também aderem a isso? Eles preferem colocar que eles estão passando por uma crise, uma polêmica para sempre estar na boca do povo, estar sempre falando. Como que isso é visto pela assessoria? Peraí, eu peguei você falando, quando algum influenciador decide fazer isso, e se aproveitar de uma repercussão negativa, mas para ainda ganhar visibilidade. Nesse sentido, nessa linha? Sim, nessa linha. Isso é complicado, né? Isso tem que ser lido caso a caso. Nesse caso aqui, a gente consegue uma justificativa para isso que não vai vir da comunicação, né? Vai vir da política, que é eu consigo manter isso porque eu tenho um grupo, né, que vai me apoiar independentemente da imagem negativa que eu possa gerar junto a todos os outros públicos. Então, eu posso fazer o que eu quiser, que esse grupo aqui vai continuar me apoiando. E para que eu consiga manter esse apoio, eu preciso alimentá-lo com as demandas que ele acha importante. Então eu preciso dizer que eu não respeito o distanciamento. De repente, o ministro, a secretária, o próprio presidente, eles até queriam tomar vacina, né, manter distanciamento social, usar máscara, mas para manter o apelo com esse grupo restrito, né, que valoriza o desrespeito a todas essas coisas, né, eles tomam a decisão, né, de aparecer, produzir a imagem de que não se importam com nenhuma dessas coisas, para conseguir apelar a demanda desse grupo. Então, nesse caso em específico, a razão é política. Né? Para casos de influenciadores, em geral, a razão é econômica. Porque às vezes eles enxergam em um momento de crise momentânea o rompimento de alguns contratos, mas também a possibilidade de fechar outros. Né? Ou, no caso de eles se manterem em evidência, a possibilidade de que alguém que não gostou dessa ação em específica, que é um rival, não é? Feche um contrato com ele porque a organização rival deixou de apoiá-lo ou patrociná-lo. Então, os influenciadores às vezes usam, né, essa sustentação da crise. Né? Às vezes, o que acontece? Né? Vocês devem ver muito, né, quando alguém faz uma crítica ao influenciador, às vezes nem é algo muito sério, alguma coisa nesse sentido, mas aí ele nem merecia um vídeo resposta, um pronunciamento, alguma coisa nesse sentido, mas ele faz questão de produzir um vídeo resposta, de repercutir, de fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Por causa disso. Porque às vezes é o engajamento que ele vai produzir para a própria peça, a mobilização de novos públicos, a possível captação de novos patrocinadores, vale a pena correr o risco. Certo? Talvez a coisa nem era tão séria assim, mas ele fez questão de dar uma resposta, né, que talvez possa trazer à tona, né, gente que nem sabia o que estava acontecendo, para você talvez mobilizar novos públicos, né, se aproveitar da taxa de engajamento, manter o nome em evidência, dar alguma resposta, talvez é sempre importante, para conseguir fazer um endereçamento daquela sustentabilidade, né, que a gente comentou em aulas passadas. Então, mesmo que você não vá se pautar por nada que você está falando ali, no vídeo de desculpas, alguma coisa nesse sentido, no vídeo de explicação, etc., etc., você fez um endereçamento de discurso, né, para questões que você pode ter ferido ali, nas itens de sustentabilidade, financeira, social ou ambiental, certo? Eu não sei se responde, Stephanie, mas a resposta mais genérica que eu posso dar é que a gente precisa olhar caso a caso. No caso do governo federal, a gente consegue ver uma razão muito clara para isso, que é o fim político. Não é? É possível manter, né? Eles perceberam, né, a avaliação que eles fizeram lá, o grupo que está fazendo a gestão da comunicação, que dá para manter uma crise sustentada de imagem,
durante o tempo que eles estão colocando, mas se viram forçados a fazer modificações nela. Então tiveram que começar a dizer que a vacina é legal, que a gente quer vacina, que a gente tem que vacinar, né? Muito discretamente, mas começaram a dizer isso. Então isso denota preocupação de que talvez essa estratégia ela comece a degringolar, a mostrar fraqueza. Sobretudo no momento em que a gente tem, né, uma CPI para investigar não só o governo federal, mas o governo estadual e municipal, ver, enfim, né, a responsabilização pela quantidade de problemas que a gente tem até o momento, né, na gestão dessa situação. Como eu disse, eu não sei se responde, mas eu acho que assim, a gente precisa olhar caso a caso, né? Helena colocou uma coisa aqui, teve um grupo de motoqueiros aqui de Goiânia, Aparecida, não recordo agora, que se reuniram esses tempos atrás para recolher alimentos ou distribuir cestas básicas para famílias carentes na pandemia. Eles foram denunciados e a polícia dispersou o grupo. Aí vem uma coisa dessas, promovida pelo próprio presidente da República, em benefício próprio, e não dá em nada, e de quebra um monte de gente achando bonito. Aí é uma crítica que a gente pode fazer, né? Eu não vou entrar no mérito, que eu acho que não é o caso, né? Não é o espaço para isso. Até, né, todo mundo se sente movido, né, por conta de tudo que está acontecendo, com certeza todo mundo tem alguma opinião sobre isso, mas eu não acho que é o caso de vocês saberem a minha, né? A gente não está aqui para discutir política. Mas falando de questão de imagem, isso é um problema, porque grupos de motoqueiros, né, historicamente, quando você vê, né, um monte de motoqueiro andando junto, a repercussão, né, que a gente tem disso, a impressão, a imagem que a gente tem disso instantaneamente em geral, é de uma coisa de ameaça à ordem pública. Nossa, um grupo de bardeneiros e não sei o quê. Principalmente as pessoas mais velhas ainda veem assim, não é? E aí a gente tem essa associação, por exemplo, nessa ação que você está colocada aqui. A imagem que a gente tem, né, desse grupo de pessoas ainda é, infelizmente, carregada dessas coisas. Mas aqui no Brasil, recentemente, de alguns anos para cá, né, esses grupos passaram a ser frequentados justamente pelas pessoas que há alguns anos criticavam esse tipo de agremiação, né, de associação, grupos de motoqueiros, né? E a gente tem talvez uma mudança de imagem, de mentalidade, né, associada a esse tipo de prática. Talvez por isso, né, o presidente que se identifica, né, com um grupo de apoiadores mais velhos, conservadores e tudo mais, segundo, né, as pesquisas que a gente tem sobre isso, ele consiga realizar uma ação como essa e a imagem ainda assim repercutir positivamente, né, junto a esse grupo específico. Ou talvez nem por conta disso, talvez por conta do que a gente está comentando aqui. Independente do que o presidente, os ministros ou qualquer coisa que o governo federal faça, esse grupo que o apoia vai continuar apoiando. Não importa o que o governo federal está fazendo. Ele sempre será apoiado por esse grupo fiel, certo? Então, para esse, não é, sempre tem algum tipo de equilíbrio que você tem que pensar quando a gente pensa, né, em uma assessoria de comunicação pública, né, para conseguir, né, fazer o agrado ali da coisa do governo, isso é um problema, né, porque tem um fim eleitoreiro, e ao mesmo tempo falar com as outras pessoas, né? Porque você é um governo federal, você está governando para todo mundo, você não governa para esse grupo restrito, né? Então é um problema, né, como a gente viu lá atrás. E que, no caso, gera uma situação extremamente peculiar, que é a de uma crise de imagem sustentada, né? E, então, enfim, né, eu acho que conduz para a situação que a gente tem agora. Mas ok, gente? Questões? Mais alguma coisa sobre isso daqui? Como eu disse para vocês, também não tenho absoluta convicção sobre o que eu estou falando aqui do governo federal, não, tá? É com base no que a gente tem lido por aí, né? Artigos publicados, né? No que tem saído da imprensa, esses elementos que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas como é uma coisa que está em curso, né?
talvez a gente consiga fazer essa análise, né, de uma crise de imagem sustentada, né, pelo próprio grupo de comunicação do governo federal. Professor, Diga aí. sobre essa questão da área de comunicação do governo, trabalhar em prol de uma crise constante de imagem, exatamente para deixar o presidente lá em cima, porque ele vai ser, a imprensa vai falar dele, os veículos vão pautar o que ele está fazendo, ele sempre vai estar na mídia. Essa estratégia de provocar ruído na comunicação, ela dá certo porque todo dia ele é pautado. Inclusive, os veículos de comunicação até chegaram a comentar sobre que iriam parar de cobrir o Palácio da Alvorada, onde o Sim, Bolsonaro fica. sim. Só que não fizeram, desistiram decidiram manter a cobertura. Só que, Não, desde que o presidente começou, todos os dias a crise ela é constante. Quem ensina esses assessores de imprensa, esses assessores de comunicação, essa ala do governo que trabalha essa questão de redes sociais, quem ensina essas pessoas a esse tipo de comunicação, a esse ruído? Porque a gente está aqui na academia e você nunca ensinou para a gente que tem que provocar uma crise dessa para a pessoa sempre ficar lá em cima. Então eles aprendem isso de que forma? muita coisa vai na base da experiência própria com a política, né? Se Aham, você olha para a história mesmo de como esse governo ganhou as eleições, foi mais ou menos com a mesma estratégia, aham, pensando sempre, apelando muito para o digital, né, com a visibilidade sim. muito grande para as ações, né, que mobilizam de uma maneira muito forte esse grupo, né, restrito. Então, na verdade, vem um pouco da experiência política das pessoas que estão fazendo essa gestão. Até porque não é muito claro para a gente exatamente quem está fazendo essa gestão, né? Aham, Até hoje, o que também é muito grave, né? A gente sim. precisa ter uma clareza assim cristalina. A gente está falando de gestão pública, né? Quem é que faz a gestão das redes? Quem é que faz as publicações? Qual é o manual? Não tem manual, você entra lá, não tem mais, né? Eles tiraram do ar, tem muita coisa que está sendo. O site está sendo revisto, e pronto, e fica por isso mesmo. Isso é muito problemático, né? Isso é crime, como a gente viu nas aulas de comunicação pública, né? Uhum. Então, é um problema, né? Agora, quem ensina, talvez, como a gente não está falando, né, de uma veja, não é uma coisa, por exemplo, provavelmente a Folha de São Paulo nunca, ou muito raramente, deve ter recebido um release do governo federal, Uhum. certo? Por quê? Porque esse trabalho de mandar o release, de publicar uma nota, de ligar para o jornalista, de montar uma coletiva, isso é uma incumbência de uma assessoria de comunicação que se preocupa com tudo que a gente está colocando aqui, né? Que o jornalista é uma voz importante, que ele é um sustentáculo da democracia, que a assessoria tem que trabalhar junto com o jornal e não contra ele, né? Uhum. Tudo isso que a gente vai tratando aqui. Esse é um pressuposto básico, né, de assessoria de comunicação. Então, quem faz a comunicação do governo federal é um político, né? Dizem as más línguas, né? Sim. Ou melhor, independente de quem faz, a comunicação do governo federal é produzida com um tom, com uma ótica que é absolutamente de política, não de comunicação, Ah, sim. certo? Então, Uhum. se alguém ensinou, se tem alguém dando orientação, isso deve ter partido de políticos, Aham. certo? Ou Não de tem nenhum alguém que teórico tenha. da comunicação que defenda esse tipo de comunicação deles. Eu não conheço, assim, de crise sustentada. Aliás, tem, mas aí assim, né? Aí eu vou responder, eu só vou responder a sua pergunta, tá, Ah, Simval? Tem, não é? Aí se você vai me perguntar, você é uma pessoa inteligente, você vai me perguntar, né? Estou esperando, né? Você perguntou, tem algum teórico que defenda isso? Tem, eu conheço um. quem, professor? Para responder sua pergunta, tá? Para responder sua pergunta, quem defende Ah, uma já sei. ótica de Aham. crise de comunicação, crise de imagem sustentada? O Goebbels. Quem que é o Goebbels?
foi o Ministro ministro da das propaganda comunicações nazista. do Hitler, Sim. certo? Desculpem, gente, mas é história, né? Uhum. Ele defendia, ele dizia Dá isso nos certo, né, discursos no professor? rádio. Isso é Né? isso, dá certo. Dá certo, é uma tática de guerra, não é? Mas Uhum. aí não é só o Goebbels também, né? Provavelmente muitos outros ministros de comunicações em época de guerra defendiam a imagem, né, uma sustentação de crise de imagem sustentada, justamente para isso, para apelar um dos lados, né? É uma situação, é como se você estivesse em guerra, né? Porque tem esse grupo aqui que é do bem, né? Eu quero falar para ele, dizer, olha, isso aqui é legal, vocês são muito bons, eu amo vocês, vocês são charmosos, a gente faz as coisas para vocês. E tem todas as outras pessoas com quem eu estou em guerra. Né? Para eles, apenas o meu desprezo, o meu desrespeito, as minhas coisas, porque, bom, a gente está em guerra. Né? Uhum. Agora, esse tipo de comportamento, né, em uma democracia é bastante assustador. Né? Sim. Agora, tem, né? Tem. Né, esse é um comportamento, né? Na história, se a gente for olhar aí de comunicação organizacional, né, que a gente vê geralmente em situação de guerra. Né? A gente está em guerra no momento para justificar uma ação como essa? Não. Né? Não parece ter nenhuma guerra evidente acontecendo. Mas há uma outra razão muito clara aqui, que é política. Sim. Não é? Que é, não, eu vou continuar apelando para esse grupo aqui que me apoia e tudo mais. Né? Então, a razão que explica aqui, né, só para deixar absolutamente claro, tá? Essa aula está sendo gravada, as pessoas estão conversando aqui, não estou fazendo aqui paralelismo de nada, tudo bem? Estou respondendo a sua pergunta. Sim. Né? E a resposta para a sua pergunta está aí, gravada nos livros de história, né? Basta ler. Agora, no caso em tela do governo federal, o que é que justifica esse tipo de crise de imagem sustentada? É uma razão política. Né? Apelar para um grupo que está sempre apoiando as ações do governo federal, independente de quais ações sejam essas, certo? Certo. Então aqui a gente consegue, né, conseguir traçar uma diferença clara entre as duas coisas, tá bom? Obrigado, professor. Que mais, gente? Questões? Problemas? Não? Ninguém? Todo mundo tão calado, me assusta isso. Tudo certo? Tudo certo, professor. Letícia tá digitando. Matheus, ok. Massa. Professor, até o presente momento tá tudo certo. Ótimo. Não, então, dentro do presente momento, a gente até já passou do horário, né? Desculpem, encerrou aqui, 8h36. É isso então, gente, para hoje. Obrigado a vocês pelas questões. E aí, na semana que vem, a gente tem atividade, tá? 1º e 2 de junho. Vou tentar abrir, tá? Mais ou menos nesse horário, 8h30. E aí fica aberto até às 8h45 do dia 2, tá bom? Vou abrir com vocês em sala, mostrar tudo, a atividade, né? Como a gente fez da outra vez, tá? Mas só reforçando. Ok? Valeu. Boa noite para vocês. Ok, professor, boa noite. Até a próxima. Até.
Ué, pequeno, não tô sabendo não. Onde que você viu isso?